A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Ei, você está orando ao Senhor? Você ora com frequência ou quando lembra? Será que você tem o hábito de orar ao Senhor sempre? De falar com Deus sempre? Ou não? Olha, Deus me inquietou para me trazer esta mensagem para você. E nessa mensagem eu quero falar que devemos orar. Precisamos orar. E agora, mais ainda, cada dia mais, Jesus está voltando. E precisamos viver constantemente em oração, conectado no céu, ligadinho em Jesus. Precisamos ter uma vida de oração, como o Senhor Jesus teve. E nos deu o exemplo de orar, de buscar a face de Deus. E vamos para a Bíblia. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, Ele, Jesus, santo, justo e perfeito, Filho do Deus vivo, eterno e todo-poderoso, Ele teve uma vida de oração e nos deu o maior exemplo de oração. Ele sempre estava conversando com o Pai. A oração é um modo de dialogar com Deus, conversar com Deus, se abrir com Deus, contar a nossa história para Deus. Você tem feito isso? Não? Acorda e vamos orar. Buscar a face do Senhor, nosso Deus. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos estar em oração todos os dias por nós, pelos nossos, pela igreja do Senhor Jesus, por nosso país, nosso estado, nossa cidade. Precisamos estar em oração a Deus todos os dias, orando por toda a humanidade, ajudando aquelas pessoas que precisam de ajuda através da oração. Ei, acorda e vamos orar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de orar. O Senhor Jesus, Ele nos deu esse exemplo. Exemplo de oração. O Senhor Jesus, Ele orava ao anoitecer. Lá em Marcos 6, 46 e 47, diz que, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele estava sozinho, mas estava orando, sozinho fisicamente, mas com o Pai em oração. E você, meu irmão, e você, minha irmã, está orando? Desperta
e vamos orar. Precisamos mais do que nunca de buscar a face de Deus por todos e por nós mesmos. Com a oração, o Senhor Jesus começou o seu ministério na terra. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que ele disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Lucas 3, 21 e 22. Quando Jesus estava sendo batizado, ele orou ao Pai. E quando ele orou, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba. Mas do céu desceu a voz do Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que disse ao Senhor Jesus: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Ei, vamos orar. Quando oramos em o nome de Jesus, os céus se abrem e Deus vem com resposta à nossa oração. Os céus se abrem e Deus envia resposta. Ele manda a bênção que precisamos, seja para nós ou para alguém, mas precisamos orar. Naquela ocasião, subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6 e 12. Jesus passou a noite orando a Deus. E nós, às vezes, não queremos passar meia hora orando. Às vezes não queremos passar nenhuma hora orando. Mas em Lucas 6 e 12 está escrito que o Senhor Jesus passou a noite orando a Deus. Olha, Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. E mesmo assim, ele estava orando ao Pai. Ele estava sempre orando, buscando forças no Pai para cumprir com a sua missão. Deus te chamou para o servir e te deu uma missão para você cumprir aqui na terra. Será que você está pedindo ajuda a Deus para cumprir com a sua missão? Será que você está orando a Deus para cumprir fielmente a tua missão que Deus te confiou? Se não, vamos orar, buscar a face do Senhor. O Senhor Jesus orava também com os discípulos. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Lucas 9 e 28. Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Ele também orava com os discípulos.
Vamos nos reunir na casa de Deus, no culto de oração, e vamos orar. Quando estivermos em casa, vamos orar. Onde formos, vamos estar em oração, como o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Vamos estar em constante oração a Deus. Precisamos estar em constante oração a Deus. O Senhor Jesus, Ele orou ao Pai quando Ele foi ao encontro de Lázaro. E chegando lá, encontrou Lázaro morto há 4 dias. E agora Ele ia ressuscitar a Lázaro. E mesmo naquela hora de realizar aquele milagre maravilhoso, o Senhor Jesus orou ao Pai. E Ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versículos 41 e 42, do versículo 41, parte B, e o versículo 42 todo. Ei, será que nós estamos orando também, sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Se não, vamos agradecer a Deus. É preciso sermos gratos a Deus. Jesus, Ele nos deu o maior exemplo de oração ao Pai. Ele sempre esteve em constante oração ao Pai. E assim Ele nos dá o exemplo que devemos orar constantemente a Deus. O Senhor Jesus, Ele orou no Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, 36 e 39. Jesus, mesmo naquele momento mais difícil da sua vida, estava ali orando ao Pai. E quando ele pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice de sofrimento, ao mesmo tempo que ele pedia para que Deus afastasse aquele cálice de sofrimento, ele disse: que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Será que nós estamos orando, pedindo a Deus que seja feito a vontade dele ou a nossa? Vamos ter uma vida de constante oração a Deus, mas lembre-se, quando estiver orando, peça que Ele nos conceda segundo a vontade dele. Que não seja feito a minha vontade, a sua vontade, mas a vontade de Deus em nossas vidas. Que o nome dele seja glorificado em nós. E assim, ele vai glorificar sim o seu nome em nossas vidas. O Senhor Jesus também orou
por Simão. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Jesus estava orando também por Simão. Jesus orou por Simão. Às vezes o inimigo quer cirandar. Ele quer fazer coisas nas nossas vidas, atrapalhar. Aleluia. Mas Jesus, ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou que devemos orar. E ele orou por Simão, também nos dando exemplo que devemos orar pelo nosso irmão, por nós, mas pelo nosso irmão também. É preciso orar, é necessário orar, porque a oração é o meio mais importante que temos em nome de Jesus de conversarmos com Deus, de dialogarmos com Deus, de termos um diálogo íntimo com Deus. É através da oração que podemos contar para o nosso Deus a nossa história, a história da nossa vida. É através da oração que nós podemos nos colocar nas mãos do Senhor. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. E Ele nos deu um exemplo de oração maravilhoso ali, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. E o exemplo que ele deixou ali de oração é o Pai Nosso, o tão conhecido Pai Nosso. Ali ele nos dá um exemplo para conversarmos com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e ter uma vida constante de oração a Deus. Mesmo na cruz, o Senhor Jesus orou por aqueles que o crucificaram. Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Mesmo estando sendo crucificado, sabe, no meu e no teu lugar, ainda assim, Ele orou por todos, por aqueles que estavam lhe maltratando e o crucificando. E aí Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda naquele momento mais difícil, Lucas 23 e 34, parte A. O Senhor Jesus estava orando por aqueles que estavam lhe crucificando, que tinham lhe crucificado. E ele estava orando e pedindo que Deus os perdoasse. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ei, será que nós estamos orando? Será que nós estamos perdoando? Meus irmãos, minhas irmãs, acordem. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ele nos deixou o maior exemplo de oração que alguém pode ter na terra.
Ele, mesmo sendo Deus, como disse lá no início, teve uma vida de oração, de comunhão com o Pai. E assim ele nos ensinou que devemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Todos os dias. Então desperta e vamos orar a Deus. Vamos viver uma vida em oração a Deus. E oração constante, oração todos os dias, orando a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.